Quem tem paciência, tudo alcança, né? A paciência tudo alcança. Então, dizer da minha alegria de estar aqui com professores e professoras, e desse currículo aí, bastaria dizer assim, professor, que eu tenho muito orgulho de ser por opção, por escolha. Poderíamos ter muitas outras escolhas. No projeto familiar, né, da minha família em particular, haviam outras escolhas, né? E o bichinho da educação nos tocou, né, nos pegou. Quando eu cheguei no Cariri, eu sou baiano, soteropolitano. Que é isso, professor? Nascido em Salvador, né? Soteropolitano, cidade, soter, né? Cidadão da cidade do Salvador. E cheguei no Cariri, muito novo ainda, lá no início ali dos 20 anos, mais ou menos. Foi uma educadora muito especial, a quem eu quero homenagear no início dessa fala, que no seu centenário, a perdemos há 2 anos atrás, nossa querida Madre Feitosa. E foi a primeira que me acolheu no Cariri, né? Viu em mim algumas coisas, ainda estava na formação, e ela achou que era possível me colocar em algumas funções, e lá, junto com os educadores de qualidade que tinha lá, mas a Madre, o bicho da educação, me mordeu. E é uma coisa muito interessante, como esse bicho faz, né, um estrago bom dentro da gente. Quando eu vi o prefeito falando aqui, eu quero agradecer, né, a oportunidade de dizer que bom que a gente tem prefeitos e tem secretários, né, o doutor Otávio, o secretário Elinaldo, né, a nossa adjunta aí, a Leude, e a coordenadora Jane, aí, uma equipe que acredita e quer acreditar na educação. Porque, gente, a coisa está grave, né? A coisa está grave. Um país que não acredita na educação e não investe nela, que futuro tem? Então, que bom que Bodocó tem administradores, tem gestores que sabem onde está, querendo e querem investir o dinheiro público, que é na nossa juventude, na ponta final lá do resultado que a gente quer. Então, a escolha por educação, né, esse bichinho de educação que nos apaixona. E aí a gente vem numa coisa legal, eu ouvi do prefeito falando sobre a questão da pandemia. Nós descobrimos a tecnologia, nós quebramos resistências, não é verdade? Antigamente, antes da pandemia, quando se falava em colocar tecnologia na sala de aula, a gente inventava que a gente não sabia, que a gente não podia, né? E eu não sei, e a gente teve que aprender na marra. Foi ou não foi verdade? Teve que aprender na marra, e vocês foram show de bola. O professorado foi show de bola. Eu achava muito interessante quando na televisão passavam, vamos aplaudir os médicos, né? Aplausos no médico, e não sei o quê. E aí eu comecei a cobrar, e disse, cadê os aplausos dos professores? Porque nós mantemos nossos alunos vivos, nós procuramos fazer o melhor para não afastá-los da escola, né? Eu vi reportagem de professor que saía de casa porque um aluno não tinha acesso à internet, e o professor se deslocava para esse aluno para deixar a atividade, para deixar a tarefa. Eu acredito que muitas dessas histórias se multiplicaram no meio da gente. Mas tem uma coisa importante que a gente descobriu nesses tempos, que muitas vezes a gente começava a pensar assim, não aguento mais para a escola, eu não aguento mais aquele menino trabalhoso, eu não aguento mais não sei o que, né? A gente, um pouco que estava desanimado, e o ambiente da escola, a relação complicada. E na pandemia, a gente descobriu, os pais descobriram, e os alunos descobriram, que a escola é um espaço essencial e importante. Que não se faz educação sem convivência. Que não se faz educação. A tecnologia traz N soluções. Muitos pais descobriram o valor de professor e professora. Foi ou não foi verdade? Verdade. Tia, professor, o que é que eu faço? Ganhamos aliados. E que bom se a gente aproveitar esse segundo momento para manter esses aliados, porque eles sabem agora quanto custa você, professora e professor, manter 40, 50 alunos atentos. E eu ouvia dos pais dizendo assim,
Diretor, eu não sei o que é que eu faço, não sei como é que esses professores fazem não, porque eu só tenho 2 aqui em casa, estou correndo doido, é tarefa, é não sei o que, é senta menino, o outro levanta, o outro grita, eu digo, opa, como é que a professora consegue fazer com 40 alunos numa sala de aula? Então, quero dizer que a gente descobre com a pandemia novidades sim que vem para somar. Não abandonemos essa possibilidade da tecnologia colaborando com a ação pedagógica da gente, mas a gente descobriu, né? Nós como educadores, né? Descobrimos como é bom a escola, como é bom a comunidade escolar. As nossas crianças, né, se reencontraram com a importância desse espaço. Então, de tudo isso, de todo esse sofrimento, podemos recomeçar uma outra escola em uma nova perspectiva. E aí, professor, professora, você é um elemento importantíssimo. Com certeza a sociedade descobriu que eu e você, como professores, somos agentes indispensáveis para este novo momento, para o dito novo normal que a gente vai enfrentar agora. Se o nosso desafio já foi grande do ponto de vista de darmos aula à distância, de nos adaptarmos às novas exigências, mais ainda agora, para compensarmos os déficits e tantas situações que ficaram com os nossos alunos, nós, precisaremos nos comprometer com esse novo desafio que tem para educar, nos comprometermos com essa realidade, né? Porque vai depender da gente. Vai depender de alguém mais lá em cima. Vai depender do chão do dia a dia da escola, da minha boa vontade, da minha paixão em ser educador. E eu digo aqui, se você não é apaixonado por ser educador, por favor, dobra a tua bandeirazinha, né, de professor. Se você trabalha só por causa do salário, vá para casa, vá vender banana, vá fazer outra coisa, vá ser feliz. Mas pelo amor de Deus, não atravanque a vida dos alunos. Não atravanque esse projeto revolucionário, maravilhoso. A gente está assistindo aí, gente. Qual é a geração futura que a gente quer? A gente precisa, assim, reacender Paulo Freire no meio da educação, porque não existe educação neutra. Isso é um projeto, né, que procura alienar ou acreditar que educação é para alguns, que algumas funções sociais são para alguns, outros precisam ser formados para ser mão de obra barata, para ficar no chão das fábricas. É preciso que a gente esteja muito atento, e a chave revolucionária disso está na sua mão, professor. De acreditar que pode transformar a consciência, né, daquele cidadão do futuro, que vai estar antes de tudo consciente de que é cidadão, mas cidadão de esquerda ou cidadão de direita. Eu sonho no dia que a sociedade tiver uma sociedade justa e fraterna, que a gente não precisa se dividir entre direita e esquerda, porque algumas verdades são defendidas por qualquer um, que é direito, né? Que é vida, que é qualidade de vida, que é qualidade da saúde, que é qualidade da educação. Todos nós somos chamados a um engajamento mais do que nunca nesses tempos, para devolvermos aos nossos meninos, às nossas meninas, né, uma educação de qualidade. Só que aí eu vou precisar de um professor com que perfil? Com que perfil? E aqui começa o nosso bate-papo, precisamente do tema da nossa conversa, que é autoestima e sua influência no espaço escolar. É indispensável para o bom desempenho de um projeto político-pedagógico que a primeira coisa que eu tenha são professores e professoras motivados. Tenham professores e professoras que se gostam, que se enxergam, que se realizam com a opção que fez, né, para conduzir a sua história de vida.
gestora de vida. É muito importante lembrar disso. Eu sei que muitas vezes tem gente que optou por educação por falta de outra opção, por falta de oferta de outro curso. Isso é muito triste. Tem gente que faz essa opção por falta de oferta, mas dentro do curso se encontra, né? Quando vai para a sala de aula se encontra. E tem gente que infelizmente, né, não se encontra no processo. Eu sei que a gente tem outras motivações do recorte de reflexão que são importantes também para a motivação do professor. Poderíamos aqui lembrar dos baixos salários, da desvalorização. Graças a Deus o senhor prefeito aqui falou sobre isso, o secretário colocou também do desejo de oferecer mais, mas muitas vezes o sistema não permite, né, que a coisa aconteça, mas a luta continua. A gente poderia colocar essas coisas, mas eu queria fazer um recorte diferente, quer dizer, de um aspecto específico da motivação, né, que é a autoestima. A autoestima. Como a gente precisa refletir sobre a autoestima do professor e como isso influencia na sua relação do dia a dia, na sala de aula, com o aluno, com a comunidade, entre os professores. E a gente percebe que na pandemia isso foi muito afetado. É ou não é verdade? A gente teve que lidar muitas vezes com tensões grandes dos professores, diante da demanda, da luta, do trabalho, né? E aí a gente foi encontra algumas crenças limitantes, algumas crenças que limitam o desenvolvimento da autoestima ou o desempenho do professor, crenças do tipo, né? Eu já não estou mais para isso, né? Estou velha demais para essas coisas. Gente, o que eu encontrei professor que disse, mas logo agora, quando eu estou perto de me aposentar, né? Quando eu estou perto de se aposentar, não é perto de morrer não, gente. Tem gente que 10 anos antes começa a contar os dias para se aposentar. Não é perto de morrer não, e ainda se estivesse perto de morrer, ainda não estava morto, né? E tem gente que quando chega perto de se aposentar, morre e esquece de deitar, né? Então mais nada estimula, mais nada lhe causa atração e ainda atrapalha os outros. E diz assim, quando chegam os novos, né? Cheio de energia, cheio de vontade de fazer alguma coisa, aí os mais velhos dizem, deixa chegar no meu tempo, você vai ver como é. O professor não envelhece não, gente. O professor é sempre professor. E pelo contrário, quanto mais maduro, mais livre, porque ele já conseguiu se libertar de um conjunto de situações que a experiência da sala de aula te deu. E aí você precisa estar mais... tem que ser como vinho, professor, viu? Tem que ser como vinho. Quanto mais velho o vinho, mais saboroso. Vou lembrar o Evangelho. Não botaram no meu currículo, né? Mas eu sou diácono permanente da Diocese do Crato. De vez em quando eu vou citar o Evangelho, não em detrimento de qualquer outra experiência religiosa, mas para dizer como Augusto Cury, né? Jesus é a inteligência da história da humanidade. Possivelmente não teve homem mais inteligente do que Jesus, né? Na precisão da sua reflexão. E ele vai dizer assim, vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, para que serve? E eu gosto muito desse evangelho porque eu acho que ele é a cara dos professores. Então, estou velha, meu Deus, estou inventando coisa, agora essas realidades. Mas eu fiquei muito feliz porque eu ouvi nas escolas que a gente estava acompanhando, eu vi gente de já 60 anos, já ali, gente que optou por ficar no chão da escola, podia ter se aposentado. Quando veio o desafio de se adaptar às novas tecnologias, professor, como é que eu faço? Professor, olha se eu estou fazendo certo. Professor, olha, eu comprei um computador novo. Professor, olha, o meu celular está não sei o quê. E serviu de lição para um conjunto de professores mais novos que ficava se esgueirando, criando desculpa para não se engajar no projeto. Ou então tenho medo de não conseguir. A pessoa nem tentou ainda, já vem com essa história. Eu não consigo. Ou então, não posso. Tudo precisa ser perfeito, perfeccionismo. Como se o processo de aprendizagem não fosse contínuo e pela vida toda. Eu não sei por que professor acha que é um elemento acabado.
Como é que Paulo Freire diz? Nós não somos elementos acabados, nós estamos em construção. A faculdade não acabou nada, ela deu o pontapé inicial. Você se formou. Quantos de nós, isso pode levantar todo mundo o braço aí, porque é verdade. Quando chegou na sala de aula, olhou para trás, olhou para a sua faculdade e disse: o que é que eu faço com isso? Porque você encontrou um monte de menino que esqueceram de dizer a vocês que eles são gênios, são diferentes, cada turma é uma, cada aluno é um, e você precisou usar da criatividade, e você precisou mudar todo o seu projeto. Planejamento fixo não existe, né? Um dos ganhos do planejamento é a flexibilidade, que é o que dá o espaço para a criatividade. Por favor, aposenta aquele caderninho amarelo, mas acho que não tem mais não, né? Ou então apaga aqueles arquivos aí do WhatsApp, né? Ou aqueles arquivos do seu computador que você usa todo ano para fazer o mesmo planejamento, né? Porque isso não ajuda, atrapalha. Isso não é para mim, eu não consigo. Gente, se isso não é para você, você está fazendo uma sala de aula. O que você está fazendo numa sala de aula? Isso não é para mim, não. Se o professor perdeu a capacidade de aprender a aprender, uma das bases da educação. Se o meu aluno não consegue ver em mim, né, a desenvolvimento dessa competência, aprender a aprender. O professor é, antes de tudo, um aprendiz. E aí essas crenças limitantes é que vai trazendo a gente, né, para uma baixa estima. E aí, dentro da questão da autoestima, é preciso lembrar que o professor, ele deve ser responsável pelo cuidado de si mesmo. Um bom professor, ele procura manter em equilíbrio todas as áreas da sua vida. Qual é a área da sua vida mais importante? Pensa aí, por favor. Qual é a área da sua vida mais importante? Você consegue me dizer? Que área da vida mais importa? A área física da saúde, será? Será então que a área social, ter amigos, conviver, né? Ter lazer, ter espaços de convivência diferente daquela do dia de trabalho? Não, nada disso. A área mais importante da minha vida é profissional, porque é a que me dá dinheiro. Ou talvez alguém diga assim: a área mais importante da minha vida é a espiritual. Será? Qual área da minha vida é mais importante? A nossa vida humana é formada dessas 4 dimensões. Se eu desprezar qualquer uma delas, eu poderia acrescentar outras dimensões. Se eu desprezar, eu sou um indivíduo desequilibrado. Essa cadeira aqui, se eu colocar ela só com 3 pernas, eu posso até sentar, né? Vou sentar. Mas a possibilidade que eu me desequilibre é bem maior. Se eu colocar ela com 2 pernas, aí é que é de circo, não é não? Elemento. E se eu botar ela com uma perninha só, aí é que a coisa não anda. Qual o motivo da gente encontrar um conjunto de dificuldades? Primeiro é o professor se perceber como gente que tem direito a viver todas essas realidades da sua dimensão de vida, e a gente vai ver ao longo da nossa conversa a sua dimensão profissional, sim, a dedicação, a sua formação. Mas a gente sabe que dinheiro é bom, mas não compra tudo, não é verdade? Se eu dissesse que dinheiro é ruim aqui, vocês podiam dizer: me dê o seu então, que eu quero, né? Se alguém achar dinheiro ruim aí, por favor, pode me dar. Mas a gente sabe que o dinheiro tem um lugar dele. Na pandemia a gente descobriu isso. O vírus disse pra gente, né? Pode ter dinheiro só não. A pandemia fez a gente depender da solidariedade. Essa máscara que a gente tirou aqui, ela não deve ser odiada não, porque ele é o símbolo da solidariedade. Eu cuido de você e você cuida de mim. Será que isso é conteúdo de educação? E a gente deve se autoavaliar e dizer assim: peraí, ainda no nosso trabalho educativo a gente conseguiu formar cidadão que é capaz de...
embora os contra-testemunho, embora persistir a falta de exemplo, alguns elementos que a gente tem aí nas nossas autoridades devem envergonhar os seus professores e as escolas onde estudaram. Foram incapazes de educar gente solidária. Então é preciso que a gente se encontre com todas as áreas da vida da gente, profissional, social, física, saúde, sim. Por que não? Antes de tudo também. E também espiritual. As dimensões da gente. Ah, Diácono, você está falando, Vinícius, professor Vinícius, está falando que é para a gente, e todo dia lá na igreja, eu estou falando de espiritualidade. A forma da espiritualidade, com certeza você vai escolher a sua. Mas aí a gente vai aprofundar já sobre essa dimensão da espiritualidade, que de todas as dimensões é desprezada. E um professor sem espiritualidade, falta o tempero para os seus conteúdos. Mas a gente vai dizer já sobre isso. E aí a gente lembra que esse professor, né, que é tudo, eu até tinha uns slides aqui, mas a claridade não vai permitir a gente projetar, né? A gente tem aqui um professor, eu peguei a propagandazinha que diz lá, né? O professor é agro, o professor é tech, o professor é top, o professor é tudo. É tudo. E o país está pagando um preço caro para descobrir essa realidade. Há um retrocesso de tudo aquilo. A gente não tinha caminhado muita coisa. Faltava um tanto ainda. Mas parece que agora a gente está dando 50 passos, 50 anos de retrocesso em alguns projetos educativos que estão por aí. E a gente não pode permitir, professor. Viu? Porque eu sou o aplicador disso, desse projeto lá na ponta. E se os professores decidirem qual é o projeto, pode vir de cima para baixo o que for. Porque no chão da escola quem está? Sou eu, né? Então o professor é a riqueza desse país. Mas quem se importa para cuidar do professor? Nós não podemos entregar para os outros o cuidado da gente mesmo. E isso serve também para a vida do cotidiano, não só profissional, não só de ser professor. Eu não posso esperar por alguém, eu não posso entregar minha felicidade para os outros. Eu preciso ser autor da minha felicidade, né? Autor da minha história. Isso serve para as relações pessoais. Tem um monte de gente que coloca a sua felicidade no marido. Aí fica botando culpa, porque o meu marido. Ou o marido põe na mulher, porque é a mulher. Aí então põe nos filhos, porque os meus filhos, né? Quando não os filhos, põe nos pais, porque os meus pais. Na escola é porque minha diretora, é porque a minha colega. E a gente está sempre jogando para os outros aquela parte que é qual? Nossa. E a gente precisa se descobrir como autor da própria felicidade, né? Porque se você, e aí a gente vai ver uma luta grande, uma sensação que a gente está de cansaço, né? De que um volume de coisa a pandemia fez com a gente, né? A gente tinha um horário de trabalho, agora a gente trabalha de 6 da manhã a 10 da noite, né? Mandam mensagem, é o coordenador que manda, é a mãe do menino que manda, né? 11 horas da noite dizendo, meu filho não fez essa tarefa não, professora. Esquecer que o professor come, dorme, né? Vai no banheiro, toma banho, tem família também para cuidar, né? Mas faz parte daquela realidade do processo de descobrir quão importante é o professor. E aí a gente tem aquela sensação de cansaço, né? Tantas vezes de desmotivação, porque é preciso descobrir, dentro dessa dimensão do cuidado, de que a pessoa mais importante desse mundo, quem é? Quem é? A pessoa mais especial e importante desse mundo, quem é? Você tem vergonha de dizer isso? A gente tem uma formação estranha, né? Quem é a pessoa mais importante desse mundo? Quem é?
Está vendo? Um monte de gente não acredita nisso. Vou dizer de novo. Quem é a pessoa mais importante desse mundo? Sou eu. Com certeza lá na cabeça da gente vem, mas isso não é egoísmo não, professor? É não. Vou citar de novo a palavra de Jesus. Ele diz assim, ao homem que chega assim, qual a questão dos mandamentos? E aí Jesus diz, mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Aí a gente ouve, como está inverso, Deus, o outro, né? E eu digo assim, não, eu sou o último. Mas ele diz, condiciona, como a mim mesmo. Quem não se ama, não ama ninguém. Cadê o menino do violão? Foi embora? Eu vou roubar o violão dele. Quem é o nome dele? Ô Zabumbeiro, cadê tu? Vem aqui, correndo, corre, vai, rapaz. Para entrar em forma, vamos que me deram pouco tempo, senão eu não termino minha palestra, não. Ele é atleta. Eita, atleta. Vai lá, Zabumbeiro. Me dá aí, eu acho que um ré vai dar certo, bota lá. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só da boca pra fora. Como é que é? Ou você me engana, ou... Onde está você agora? Vai lá, só a gente, vai. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama. Você me engana ou não está maduro. Onde está? Onde está você agora? Normalmente a gente canta isso pensando em alguém. Mas quantas vezes tem que olhar para o espelho e dizer, quando a gente gosta, é claro. Se cuida, professor. Se arruma. Se gosta. Se enfeita para você mesmo. Porque quando o aluno adora ver um professor que se cuida. Você sabe que a gente transmite mais do nosso comportamento aos alunos do que aquilo que a gente fala. Aí chega aquele professor mal amanhado, todo largado, o cabelo enrolado aqui, uma caneta enfiada em cima, quando não atrás da orelha. Se você não cuida de você mesmo, professora, por que eu vou cuidar de você? Não é verdade? Eu mando mulher que pede marido porque quer deixar de se enfeitar. Você sabia que boa parte das amantes dos maridos são as mulheres que arranjam, né? Porque passa uma moça bonita no trabalho dele e disse, eu vi você olhando. Ele nem olhou. Precisamos cuidar da gente. Cuidar de verdade, se amar. Pergunta aí, será que você se ama? E a gente ama quando a gente se cuida, quando a gente encontra tempo pra gente, quando a gente procura, né? Não egoístamente, nem egocentricamente. Você não tem a ver com egoísmo nem com egocentrismo. Mas antes de tudo, para nos capacitar para amar. Tanto mais exigem da gente, a educação exige bastante amor. Eu preciso me amar. E aí você pode perguntar, em relação a Deus? Preste atenção. Se eu não me amo, o que é que eu vou dizer para o meu Criador? Que traste você fez, né? Tu é culpado de tudo. Olha, e a Bíblia diz que Deus nos fez e nos aprecia. Enquanto eu não me aprecio, Isaías diz que Deus nos aprecia o tempo inteiro. Tu és precioso aos meus olhos. Tu és especial. Quantas vezes os alunos não nos dão essa lição? Tia, tio, eu gosto tanto de você.
tia, você está bonita hoje. Às vezes está um traste naquele dia, não é não? E o aluno nos abraça e diz, tio, está bonito hoje. E às vezes os nossos alunos nos veem mais bonito que a gente mesmo se vê. Que bom se a gente descobrir esta dimensão, né, de que eu sou a pessoa mais especial do mundo. Se eu não me amar, quem me ama? Para de estar mendigando o amor dos outros. Não somos mendigos. Basta descobrir o tesouro que eu sou. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Diferente de se amar e dizer assim, eu sou o melhor do mundo. Não. Mas eu me amo porque eu sou especial. Sou tão especial que Deus me fez único. Não se repete. E se você não se convencer por causa das impressões digitais, você pode se convencer por causa da íris. Cadê o médico que estava aqui? Se a impressão digital não se repete, a íris dos olhos é que não se repete mesmo. Você é único. E precisa se portar como único. E como ser especial. Né? E aí, quem é único, quem se ama, cuida do seu corpo. E vou começar por essa dimensão. Lembra das 4? Física, espiritual, profissional, né? E social. Primeira dimensão é a física. Cuida do corpo. Seja cuida do corpo do ponto de vista da higiene, da estética, mas cuida do corpo também do ponto de vista da boa alimentação. Comer bem. O diácono demorou a descobrir isso. Descobriu quando chegou o Tia Beth. Tia Beth é entrona, né? Tia Beth, quando chega, você precisa botar ela no lugar dela. Se você não botar ela no lugar dela, ela desmantela tudo. E aí eu descobri, né, que a gente pode passar sem um conjunto de coisas que a sociedade de consumo disse a você que sempre podia passar sem, né? Não é verdade? A sociedade do sabor imediato, que estão nos refinados e tantas coisas. E a gente só descobre depois que adoece. Não espere adoecer para você descobrir que pode se amar também na forma que você come. Isso é importante porque influencia no seu humor, na sala de aula, na sua disposição. E aí eu não preciso aqui, depois vocês escolhem uma nutricionista para vir dizer assim, é importante, viu, secretário? Ensinar o professor a comer. Tem muita gente que sendo roubado da energia porque come mal. Come mal. Escolhe mal o que comer. E aí imagine como é deseducativo. Outro dia eu cheguei numa escola e tinha um professor de educação física que andava 5 vezes do meu tamanho. Isso não é gordofobia não, viu gente? Pelo amor de Deus. Nem é entrar na ditadura da magreza, mas da vida saudável. Que entra na alimentação, na atividade física. Boa parte dos professores que chegam enlouquecidos, a gente pergunta, vem cá, tu deu uma caminhadazinha ontem? Tu queimou algumas dessas energias? Deu uns socos aí no saco de areia? Né? Foi fazer um judô, deu umas pernadas, foi rodar com a bicicleta. Corpo são, mente sã. E o inverso também. Mente sã, corpo sã. Professor, precisamos encontrar tempo. Vinícius, eu não tenho tempo. Que pena, você não se ama. Eu não tenho tempo para fazer atividade, mas eu tenho tempo de ficar olhando a novela com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é verdade? Que não traz um milímetro de construção, nem para a sua profissão, nem para você mesmo. Não é o ócio produtivo de nosso querido Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia que ele produzia muito mais quando ele estava no arrit, chamado de ócio produtivo. Mas é preciso a atividade física, né? Fazer esta escolha. A vida é feita de escolha. Presta atenção, a vida é feita de escolha. Seja responsável pelas suas escolhas. E algumas escolhas nos aceleram a morte. Ficar em casa, lá paradão. Meu dia hoje na escola. Faz a atividade física para você ver como você vai chegar com a pilha toda. E não vai ter menino para te botar no bolso não. Tio, que foi hoje? Que a senhora... Porque resolvi cuidar do meu corpo.
comer, beber, um outro elemento, vida sexual. Oxi, gente. Oxi, eu só pensa naquilo. Aí por causa de só pensar naquilo, tem os professores entrando em parafuso. Outro dia a professora chegou, ai, tá perreado, falou, esse professor, a senhora tá namorando? Ele disse, o que é que tem a ver, diretor? Eu digo, não era pra namorar comigo não, tá bom? A energia da sexualidade, que toca muito mais do que a genitalidade. O problema é que talvez esteja pensando em genitalidade. Mas a vida sexual, do abraço, do afeto, né? De quem a gente compartilha a vida, também a prática do sexo pelo número de hormônios que ela estimula. E aí precisa estar com o maridão em dia. Mas como é que o maridão vai estar em dia se a mulher chega assim toda acabada? Como foi hoje? Aqueles meninos dos infernos. E ainda traz o problema da escola para onde? Quando o maridão chega ali tão carinhoso, vem, vamos não sei o quê, vamos ali jantar. Vamos não, tô acabado. Aí a outra vem e diz, vamos. Serve por marido também. Bichinha fica lá, meu amor já chegou, prepara o jantarzinho. Corta os cabelos, se enfeita, o marido nem dá conta. Bem, não tô nada diferente. Ele que foi, vai pedir dinheiro, é? A coitada foi se enfeitar, todinho. Tem um monte de prova ali para corrigir. Precisa. Aí não sabe depois porque está subindo pelas paredes. O aluno diz assim, professor, cala a boca tá errado, né? A paciência já está lá em cima. Porque tem outras áreas da vida que estão desequilibradas. E aí, professor, precisa sim, viu, gente? Precisa sim. Os casados, né? Os solteiros, procurar resolver sua vida afetiva. É importante. Mas lembrando sempre que é muito mais do que dar uso aos órgãos genitais. É dar vazão à pessoa, dar vazão à sexualidade, né? Que é uma energia presente e importante dentro de nós. E aí, gente, a autoestima, que envolve inteligência, boa vontade e todas essas realidades, né? Se a gente não cultivar, a gente acaba atrapalhando os outros relacionamentos. Então a questão da convivência social, as relações com as pessoas. Eu não estou sozinho no mundo. Aliás, o educador é antes de tudo um ser em relação. Se tem alguém que precisa se relacionar, é quem? Professor. Não dá para ser professor isolado do mundo, dá? Não dá não. E aí a gente precisa também cultivar as nossas relações, procurar saber como é que eu estou convivendo, né? Como é que eu convivo com elas, qual a minha relação social. Eu tenho amigos, eu convivo com esses amigos. Gente, pelo amor de Deus, quando eu reuni as professoras lá naquele barzinho, lá no restaurante, não vai lá de escola não. Ave Maria. Eu como diretor, os professores diziam assim, vamos nos reunir, eu dizia, só que tem uma coisa, é proibido falar de escola. Não pode falar de escola. Vamos falar de vida, vamos falar de alegria, não é verdade? Aí tá a gente lá, né? Tomando a cervejinha, chega a professora e diz, você tem seu planejamento? Ele vai pro inferno. Vai pro inferno com esse negócio, hein? Porque a vida, tem vida lá fora, viu, gente? Tem vida para além da pilha de prova. Não tô mandando ninguém ser responsável não, viu? Confunda as coisas não. Mas tem vida para além dos livros didáticos. Tô mentindo? Não. Beleza. E aí eu queria percorrer com vocês algumas dimensões. E aí a dimensão da espiritualidade. A espiritualidade é muito mais do que ter uma religião. A espiritualidade vem antes da experiência religiosa. É verdade que a comunidade religiosa é aquela que me estimula a vivência
da minha espiritualidade. Ela também educa a minha espiritualidade. Ela me convida a compartilhar essa espiritualidade. Mas a espiritualidade é antes da existência da religião. Como é que você faz isso? Professores de história podem me ajudar. Lá nos primórdios, né, na pré-história, como é que se sabe, os arqueólogos sabem que a ossada achada naquele espaço ali, né? Os antropólogos sabem que são ossadas humanas. Tem algumas coisas. Algumas vezes a dimensão de utensílios e ferramentas. Mas o grande achado que diz que aquela ossada é de um elemento diferente dos outros seres diz respeito à espiritualidade, objetos de culto, o acreditar em algo mais. Só o ser humano é capaz de elaborar a vida a partir da transcendência. E com isso eu não estou dizendo que Deus é a invenção da mente humana, que não sei o que, né? Não. Claro, como homem de fé, eu sei que tudo veio dele, né? E para ele nós voltamos. Mas desta relação de conhecimento, desse Deus que se revela, então de me encontrar como um ser, e aí vai nessa dimensão de Deus. Não vou aqui fazer uma teologia católica ou cristã, mas antes dizer que uma teologia humana, que se percebe como um ser transcendente, esta inquietação existencial que leva o ser humano a não aceitar que ele seja só comida, bebida, reprodução e morte. Não é verdade? Dizia um pensador que quando a gente, algumas situações da negação de Deus, é uma desonestidade para com um estímulo interior que a gente tem, um desejo interior que a gente tem, uma saudade de Deus que a gente tem dentro da gente. E pode observar esta intuição que está presente nos povos primordiais, né? Que antes de se articular algumas experiências religiosas tradicionais que a gente conhece, já existia dentro do coração humano. Ter espiritualidade é muito importante. Vocês sabiam que dentro das inteligências emocionais, a última que Gardner resolveu lembrar, a inteligência da espiritualidade. Quem já ouviu Augusto Cury, já ouviu ele falar algumas vezes. É o maior antídoto contra o pensamento acelerado. Maior antídoto contra o comportamento social acelerado. Por que a gente passou a ter pensamento acelerado? Porque a gente parou de contemplar. Contemplar. E a mãe natureza é a maior fonte de espiritualidade, porque ela grita. Cada vez que eu vejo, eu não sei se é com vocês assim, mas cada vez que eu vejo o universo, da forma que ele é organizado, a criação, as plantas, quando eu olho o ser humano, a complexidade, eu falei dos olhos, né? A primeira vez que eu estudei e vi que os olhos funcionam igual uma câmera, e a câmera é baseada na estrutura dos olhos, eu capto a imagem, mando invertido para o cérebro. Quando a gente olha para o cérebro humano, e aí eu lembro Einstein que vai dizer assim, que um universo tão bem organizado não pode ter surgido da espontaneidade. E se encontrar com esta dimensão do educador é muito importante para a gente encontrar forças e motivo para educar. Educar para a transcendência. Educar para o homem se encontrar com esse ambiente espiritual, que é o que a gente está vendo na sociedade hoje. Aí entra a dimensão da ecologia, da educação ambiental, da sensibilidade, que eu não sou mais um na sociedade, que eu não sou um ser único, que eu sou um ser em relação. Isso faz parte da espiritualidade. Da espiritualidade do ser professor. Qual é a sua espiritualidade enquanto professor? Existe essa? Claro que existe. Qual é a espiritualidade do ser professor? Eu não existo para mim mesmo, né? Meu conteúdo não é um fim, ele é o quê? Um meio. É a espiritualidade do acreditar em gente. Quem não acredita em gente não pode ser educador. É a espiritualidade de pensar no outro.
mas a espiritualidade também que reenergiza a vida da gente, que recoloca os nossos pensamentos no lugar, que serve de socorro diante daquela fragilidade, daquela atividade. Enquanto católico, enquanto cristão, eu poderia dizer todas as minhas práticas de espiritualidade. Possivelmente a grande maioria de vocês aqui são cristãos, se não católicos, são cristãos de confissões protestantes ou evangélicas. Mas possivelmente tem aqui budistas, tem aqui umbandistas, tem aqui algumas experiências religiosas, né, que a gente precisa respeitar, não trazer para casa, não trazer só para a dimensão comum, tudo é a mesma coisa. Pelo contrário, faz parte do ecumene reconhecer as diferenças, mas também reconhecer as igualdades. Porque a espiritualidade, antes de tudo, é essa dimensão do ecumene, quer dizer, da casa comum. Da casa comum. Esse planeta é casa de todos nós. Esse mundo é casa de todos nós. Professor, encontrar uma espiritualidade é de suma importância para a sua autoestima. Eu acho que deve ser muito triste alguém que simplesmente acha que cresceu, desenvolveu, reproduziu, morreu e acabou tudo. O meu ente interior se rebela contra isso. Se rebela contra isso. Então, espiritualidade é algo importante. E aí eu queria citar para vocês, nesse caminho de final da nossa fala, que é a dimensão da felicidade. Tudo isso, encontrar autoestima, é simplesmente um outro nome para um projeto de o quê? Felicidade. Por favor, quem quer ser feliz aí, levanta o pé direito. Por que eu mandei levantar o pé direito? Para saber se você está prestando atenção a mim. Ou você está dizendo aí sim, tá, mas esse negão cala a boca. Eita, eu tô com fome, né? Tá certo? Com seu pé direitozinho levantado. Eu quero ser feliz. Quem é que não quer ser feliz nesse mundo? Nós nascemos assim, com este desejo. Só que eu quero dizer para você que a felicidade não é uma situação ideal. Eu vou ser feliz quando eu ganhar mais dinheiro na educação. Deus não me conta quando é que vai ser. Eu vou ser feliz quando eu construir minha casa. Eu vou ser feliz quando eu comprar meu carro. Eu vou ser feliz. O que é que a gente descobriu? Que compra o carro, ganha mais, compra a casa e parece que a felicidade não, porque a felicidade não é uma situação ideal, mas a felicidade é uma situação que se constrói, que se escolhe. E aí eu quero falar de algumas situações que a gente precisa cultivar para cultivar a felicidade. Primeiro, olha aí, primeiro, aprecie sua vida e seja grato por estar vivo. Quantas vezes no dia você diz muito obrigado? Ou você é daquele que esqueceu de dizer muito obrigado? Você pede tudo e não agradece? Nada. Agradecer é uma palavra mágica para a espiritualidade e a boa espiritualidade. Ser grato. Acordar de manhã e descobrir mais motivos para ser grato do que, né? E a gente tem muito mais motivos para agradecer do que diferente. O problema é que a gente não olha com esses olhos, né? Segundo, escolha amigos que te façam sentir bem. Gente, pelo amor de Deus, conviver com gente negativa é ruim, né? A gente convive por caridade, não é verdade? Mas não é bom. Então escolha amigos que te façam sentir bem, que te joguem para cima. Não é amigo que concorde comigo, porque às vezes a gente é chato também. Você é do amigo que diz assim: cara, tu tá chato hoje. Israel, tu tá chato hoje. O bom amigo não é que diz o que eu quero ouvir não, mas que diz aquilo que eu preciso ouvir. Que de vez em quando fecha a cara e diz que você está zangado hoje, porque tu tá chato. Não é verdade? Mas encontre amigos bons que te motivem. 3, aprenda todos os dias e nunca se ache o primeiro em algo. Quer um veneno para matar você como professor? Acha que você já aprendeu tudo. Esteja aberto a aprender. Uma dica: quer não ter Alzheimer? Escolha sempre uma coisa nova para estar aprendendo.
Não quer desenvolver Alzheimer? Minha avó tem 102 anos. Enterrou os 2 filhos, meu pai e meu tio. Quando a gente dizia a ela, vovó, foi dar a notícia do 2º filho, a gente disse, agora ela se acaba. E aquela mulher firme, lúcida, dizia, se Deus a quis assim, eu também quero. E ela é o esteio de todos nós quando a gente liga. E o que é que ela faz todo dia? Todo dia, essa senhora de 102 anos, ela cuida da própria casa, não quer morar com ninguém. Tem uma pessoa que vai lá ajudar em algumas coisas com ela reclamando. Ela controla a faxineira, né? Ela nos liga, ela assiste jornal, ela fala mal de Bolsonaro, fala não. Ela faz ela faz a crítica política. Ela diz, meu filho, você assistiu não sei o que no jornal? 102 anos. Aí tem alguns professores aqui que saem outro dia do coelho que já quer morrer. E minha avó com 102 anos quer viver, né? Então, mas por quê? Porque está sempre procurando viver, atualizar-se. Elogie os outros. Você é do tipo que só critica? Elogie as pessoas, elogie quem está em sua volta. Elogie. E quando a gente elogia, volta para a gente uma energia positiva, da alegria do outro, de saber que alguém está gostando, assim como eu gosto de ser elogiado. Procure sempre por solução e não problema. Quando você chegar na sua escola com um problema, já chega e diz, não, mas eu pensei que a gente pode fazer assim, que a gente pode mudar isso. Chega de gente que só aponta problema, é a fonte de infelicidade. E a solução está dentro da gente, entre a gente. 6, eu gosto demais desse. Dê risada. Rir é muito bom. Cuidado, professores que entram na sala com a cara de concreto armado. Tem a raiva na sala anterior, a turma seguinte paga o pato. Sorria, um sorriso abre muitas portas e muitos corações. Gargalhe das suas situações, dos seus erros. Quantas vezes você ri dos seus erros? Ou você é daquele tipo que, pronto, errou, é tão perfeccionista que se amou, o mundo se acabou, o mau humor chega ali, sorria. A vida é um tanto engraçada, Deus tem bom humor. E quando a gente ri, a gente enxerga melhor. Tire um momento para curtir a vida e para ver o quão longe você veio. De vez em quando é bom olhar para trás, não para se lamentar, mas para dizer, gente, eu vinha de uma pindaíba, olha como eu estou agora. Você consegue fazer isso? Olhar a sua história, amar a sua história. Dificuldade a gente vai ter até a beira da morte, gente. O problema é como a gente lida com essas dificuldades. Olha aí, perdoe as pessoas e pare de sentir inveja, deixa a mágoa embora. Gente, dá tanto trabalho perdoar que é melhor não ficar magoado, não. Você já viu como dá trabalho perdoar? Quando a gente não emborca o coração, acolhe tudo quando é ofensa, fica ali ofendido por tudo no mundo. Aí depois a gente começa a carregar um peso, uma doença, como é que os médicos dizem? 70% das suas doenças são psicossomáticas. A gente guardar mágoa, guardar rancor, depois passa tanto tempo, a gente nem sabe mais por que é que está magoado, mas continua magoado. E a gente precisa encontrar a saúde emocional também na capacidade do perdão. Quem não perdoa é porque se acha bom demais. E aquele que não fez mal algum na humanidade, recebeu como pagamento a cruz, só encontrou uma coisa a dizer: Pai, perdoa-eles, não sabe o que faz. E eu, o bonzão aqui, acho que minhas mágoas todas se justificam. E fico adoecido, fico amargurado. Interfere no relacionamento do matrimônio, no relacionamento das pessoas, na vida profissional. Gente magoada, gente azeda. E essa é uma decisão sua, não é dos outros. Porque eu que escolho acolher como mágoa. Ou então, saber da ofensa e inteligentemente dizer: não ficarei magoado. Farei algo para corrigir, dialogarei, mas não guardarei ódio no meu coração. Mantenha suas promessas, né? Chega de fake news, hein, gente? A gente critica fake news, mas nós somos os mais praticantes de fake news.
Quantas vezes a minha aula não é um fake news? Eu não preparei minha aula, eu não fiz nada, eu chego lá, dou uma enchida de linguiça, eu fico pensando que o aluno, que eu acho que não sabe nada, não está vendo que eu estou só enrolando. Chega de gente que não cumpre promessa, que faz fake news para enganar. Jogue limpo, seja honesto, seja honesta com você mesmo, com a sua comunidade, com os seus gestores. Ame incondicionalmente. Amar incondicionalmente. O que é isso? Quer dizer que não existe. O amor é um sentimento. Eu digo assim, que virtude há em amar quem nos ama? Que virtude há nisso? A virtude está em amar, manter-se amando, mesmo quando o outro. Sabe quando está dizendo isso? Está dizendo para ele ser bobo, não. Para a gente ser não sei o quê, ou então aqueles amores, né, que sofrido. A mulher que fica com o marido, apanha do marido a vida toda. Aí quando vai denunciar a delegacia, ele diz, não, bichinho, isso não é amor, não. Falta aquele primeiro amor, amor próprio, né? Você tem amor próprio, mas amor incondicional quer dizer, tá bom, você fez um erro, mas eu não me admito odiar. Porque o amor é fonte, né, insuperável de felicidade. Principalmente o amor gratuito. Você tem tudo para eu te odiar, mas como a escolha de amar e odiar é minha, eu não vou te odiar. Posso até viver longe de você, porque você me faz mal, mas eu não vou te fazer mal. Olho por olho, dente por dente. Quem quiser ser feliz, ofereça a outra face. Parece difícil, porque dentro da gente a gente tem esse senso de vingança e a gente tem esse senso de justiça. E o senso de justiça passa pela capacidade de amar. Amar incondicionalmente. Invista nas pessoas que você ama. Acredite nos outros, né? Essa pode ser a diferença para a felicidade de muita gente. Para a felicidade de muita gente. Tem um monte de gente esperando uma palavra de estímulo só. Por que é mais fácil a gente destratar alguém? É muito mais fácil a gente estar olhando os defeitos dos outros do que a gente usar da palavra, né, do estímulo, da alegria, dizer vai para frente, vai adiante, você consegue. Professores de mais tempo na escola, pelo amor de Deus, ajuda os novos. Para além das dificuldades que você teve, faça ele crescer em esperança. E nunca desista, continue, você chegará lá. Ame o caminho mais do que a chegada. Você observou isso? Você luta, chega num ponto, né? Aí daqui a pouco você encontra que o caminho ainda tem coisa para percorrer. Por isso a gente deve amar a jornada muito mais do que a chegada. Se exercite, né? Já falamos sobre isso, produzir endorfina. E acredite em você. Você é capaz, você tem o poder. E eu quero terminar te fazendo um convite. Seja feliz, não tem vida perfeita. Seja feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, perdas e frustrações. Seja feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Ser feliz quer dizer esperançar todos os dias, a todo instante, a todo momento. Nós somos professores e educadores, somos conjugadores desse verbo que não é verbo, que Paulo Freire transformou em verbo. Esperançar. Diga aí para dentro de você, eu quero esperançar. Eu desejo esperançar. E a ação educativa nada mais é do que ensinar os nossos meninos a esperançar. Mas para ensinar a esperançar, eu preciso ser mestre nessa ação de esperançar. Obrigado, professoras e professores. Parabéns pelo dia de amanhã, pelo dia de cada um de vocês, que deve ser todo dia. Mas amanhã, se olha no espelho e diga, eu sou o quê? Olha no espelho e diz, eu sou o quê? Fala forte. Eu sou? Que seja assim. Obrigado.